Olá, seja muito bem-vindo. Nos últimos dias foi ampliado o alcance do crime de violação de dispositivo informático e também se tornou mais rigoroso o combate à chamada fraude eletrônica, situação que pode ocorrer tanto nos crimes de furto e de estelionato quando praticado por meio eletrônico ou ainda pela internet. Como muitas pessoas são vítimas destas condutas, este vídeo agora é para ajudá-lo a compreender como estas situações estão definidas em lei e também para que você não seja vítima de uma dessas situações. Por isso é interessante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que todos estejam atentos para a fraude eletrônica e para a violação de dispositivo informático. Vamos às considerações de hoje. Antes de seguirmos o vídeo, lembre-se agora de inscrever-se no canal e ativar as notificações para que você seja avisado dos nossos lançamentos. Toda semana estou preparando um material de qualidade, trabalhando com o direito e com a criminologia. E vamos lá. Quando nós falamos dessas alterações, elas são causadas pela Lei 14.155, de 27 de maio de 2021. Essa lei entrou em vigor no dia 28 de maio de 2021. E quais são os resultados desta lei? Esta lei muda o Código Penal, tornando mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato quando praticados de forma eletrônica ou pela internet, é o que nós chamamos da fraude eletrônica. E também nós temos uma alteração no Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à definição da competência em algumas modalidades de estelionato. O que nós encontramos? Vamos avaliar agora estas alterações legislativas. É claro que, para que o vídeo não fique muito longo, eu não irei explicar de forma aprofundada cada um desses crimes, mas vamos principalmente analisar as alterações que nós encontramos com a Lei 14.155. Primeiro, com relação ao crime de violação de dispositivo informático, no artigo 154-A do Código Penal, que é um crime contra a pessoa, que protege a privacidade. Nós temos essa situação na chamada Lei Caroline Dickmann. É uma lei que foi, claro, não criada em razão dessa atriz, mas como nós tivemos há um tempo atrás um evento envolvendo esta atriz, que teve o seu computador devassado, fotos íntimas foram divulgadas, a mídia passou a divulgar então como Lei Caroline Dickmann, que criou o crime de violação de dispositivo informático. Qual que era a antiga redação? Trabalhava-se da seguinte forma: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que nós tínhamos na seguinte situação? Acompanhe, fique atento a essas partes da lei que eu coloco em vermelho, são destaques, são as alterações que nós iremos comentar com vocês. Nós tínhamos justamente a necessidade da instalação mediante a quebra do mecanismo de segurança, então essa invasão de um dispositivo informático, que pode ser um pendrive, pode ser um computador, pode ser um smartphone, justamente esse dispositivo sendo alheio e invadido pela essa violação de um dispositivo de segurança, como uma senha, nós tínhamos a caracterização do crime. E é interessante, claro, destacar que, além de ser um crime doloso, nesta situação, o indivíduo tinha a intenção específica de obter, adulterar, destruir dados ou informações, sempre sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, do proprietário deste dispositivo. Então, nós tínhamos esta situação, era um crime de menor potencial ofensivo pela quantidade de pena e a competência era dos juizados. Qual é a alteração que nós temos agora? Com a redação nova, nós temos ampliado o alcance deste crime, porque não se fala apenas na situação do dispositivo de propriedade alheia, mas do dispositivo de uso alheio. Então vamos imaginar a situação que um pendrive seja utilizado por várias pessoas, que um computador no local de trabalho seja utilizado por várias pessoas, e em certo momento, mesmo que não seja o proprietário deste computador que esteja utilizando, uma pessoa utilize, deixa aberto uma conta, uma rede social, enfim, e uma outra pessoa venha ter acesso a essas informações, a esses dados que podem estar, como eu digo, não só na internet, pensando numa rede social, como também numa pasta lá com seus arquivos pessoais. Então agora falamos em invadir dispositivo informático de uso alheio.
conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo. Faça a comparação porque anteriormente falávamos do titular do dispositivo. E agora não precisa ser necessariamente o titular, basta que essa pessoa que tem acesso a essa informação não seja uma pessoa autorizada por quem é o titular dessas informações, desses dados, desses arquivos. E o que é interessante também destacar, que na redação anterior exigia-se a violação indevida de mecanismo de segurança. E agora esta situação foi afastada, não se exige mais a violação do mecanismo de segurança. Ou seja, se você tem o seu computador, ou se você trabalha no local de trabalho, tem lá pastas com os seus arquivos, mesmo que eles não estejam protegidos por senha, se uma outra pessoa, sem a sua autorização, tem acesso a esses dados, utiliza esses dados, enfim, pratica uma dessas condutas que nós temos no 154A, agora ela pode ser punida. E é claro, tem um primeiro momento, onde ocorre a invasão, justamente afetando a privacidade, e nós temos também uma outra parte quando fala assim, instalar vulnerabilidades. O que seriam essas vulnerabilidades? Você pode ter uma série hoje de malwares, de vírus, cavalos de Troia, enfim, mecanismos que possam que o indivíduo tenha acesso remoto, inclusive, às suas informações. Depois você está utilizando o computador e ele estaria acessando a essas informações. E o que é interessante destacar, vejam como ficou muito mais rigoroso este crime, porque agora nós temos uma pena de 1 a 4 anos. Anteriormente, a pena era de 3 meses a 1 ano, e agora, então, nós temos a pena de 1 a 4 anos de reclusão, ou seja, esse crime não é mais um crime de competência dos juizados. Então é interessante, fique atento a essa nova redação, porque realmente, claro, a partir do dia 28 é que essa conduta passa a ser criminalizada nestes moldes. Lembre-se que a lei não retroage em prejuízo do réu, mas nós devemos ficar atentos com essas alterações, porque isso traz maior segurança ao cidadão. E nós temos aqui também outras considerações, porque a figura equiparada é prevista no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática de conduta definida no caput. Falamos agora há pouco das vulnerabilidades, punindo quem delas se utiliza, e aqui no parágrafo 1º nós estamos punindo aquele que dispõe, que distribui, que vende estas vulnerabilidades. E é interessante também avaliarmos uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º. Agora, com a nova redação, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se destas condutas praticadas eu tenho um prejuízo econômico para a vítima. E é interessante nós ressaltarmos esse ponto, porque na redação anterior o aumento era apenas de 1/6 a 1/3. Então agora também se torna mais rigorosa o combate, se torna mais rigorosa esta situação. Avaliando na sequência a forma qualificada, verificamos que o parágrafo 3º tem a seguinte redação. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, enquanto que na redação anterior a pena era apenas de 6 meses a 2 anos. Também mais rigorosa esta situação, mais grave a punição para esta forma qualificada. São interessantes essas alterações, são muito importantes essas alterações. E passamos na sequência a análise do crime de furto. Lembramos que nessas duas figuras típicas que iremos avaliar agora, o furto e o estelionato, nós temos a chamada fraude eletrônica. Fraude eletrônica. Então não existia um tratamento específico para o crime praticado pelo meio eletrônico e pela internet, e agora nós temos figuras típicas então, que vão dispor da matéria com maior propriedade, também aumentando a pena, como nós iremos ver. Primeiro, vamos considerar o furto, artigo 155 do Código Penal. Na nova redação, temos a criação do parágrafo 4b. Parágrafo 4b diz o seguinte: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o dispositivo mediante fraude, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança,
ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Interessante nós comentarmos o seguinte, explicarmos para vocês que até então, quando um crime de furto era praticado utilizando-se de um meio eletrônico, nós enquadrávamos essa conduta na hipótese do furto qualificado mediante fraude, onde a pena prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º, era de 2 a 8 anos. Não existia a figura específica do furto mediante fraude por meio eletrônico. E agora, com o parágrafo 4º-B, nós temos sim esta figura específica. Isso é muito importante, considerando o princípio da legalidade, que norteia o direito penal, e também temos um aumento significativo na pena. Pena mínima, antes o limite mínimo era 2 anos, e agora passamos para 4 anos. Então esta é a figura da fraude eletrônica quando falamos do furto. Vamos imaginar do indivíduo que utiliza um computador, e que um hacker, por exemplo, venha a invadir esse computador, instalar ali um mecanismo fraudulento e que ele consiga obter a senha de uma conta bancária e com isso ele venha, claro, a causar prejuízo à vítima. Nós falamos do furto mediante fraude. Lembre-se que o verbo continua sendo subtrair, ou seja, essas informações são captadas de forma fraudulenta sem o consentimento da vítima. Furto mediante fraude pelo meio eletrônico. Também é interessante que vocês avaliem que com o parágrafo 4º-C, também introduzido por essa lei, nós temos hipóteses de aumento de pena muito importantes. Verifiquem que a pena prevista no parágrafo 4º-B, são as situações da fraude eletrônica, deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Quais são as questões aqui consideradas pelo legislador? Em primeiro momento, isso afeta, claro, a própria soberania nacional e também nós levamos em consideração a própria dificuldade de se alcançar, de se responsabilizar criminalmente o autor do crime. E justamente os criminosos fazem uso de servidores que estão fora do território nacional para que justamente exista uma dificuldade, né, de se descobrir a autoria, de identificar quando a fraude foi praticada, de que forma essa fraude foi praticada. Por isso aqui é importante este aumento de pena. Revela a maior reprovabilidade do agente, da sua conduta, maior, né, justamente preparo, justamente tentativa dele escapar da responsabilização criminal. E temos no inciso 2º o aumento de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, que realmente são as principais vítimas desta conduta. Então nós temos pessoas idosas que hoje estão, claro, trabalhando cada vez mais com o meio eletrônico, pagando contas por meio eletrônico, realizando compras por meios eletrônicos e são vítimas desta fraude eletrônica. E também o vulnerável. Qual seria o conceito de vulnerável? Esta lei especificamente não traz um conceito, por isso nós utilizamos o conceito de vulnerável que está entabulado no artigo 217-A, que prevê o crime de estupro de vulnerável. Então nós temos, considerando o caput, todas as pessoas menores de 14 anos e também avaliando as questões previstas no parágrafo 1º do 217-A, também falamos do vulnerável como uma pessoa com doença mental e também uma pessoa que por qualquer outro motivo não tenha capacidade de oferecer resistência. A exemplo de uma pessoa embriagada, uma pessoa que esteja sob efeito de um sedativo. Então são pessoas que se encaixam no conceito de vulnerável, lembrando que essa vulnerabilidade ela pode ser até temporária, considerando o caso de uma pessoa embriagada. Então são situações, são aumentos de pena muito bem-vindos, porque revelam maior reprovabilidade na conduta criminosa. São essas as situações que nós temos dentro do crime de furto. E na sequência vamos avaliar o crime de estelionato, que é previsto no artigo 171, um crime muito famoso, onde realmente é marcada a criatividade do estelionatário. Faz uso de uma série de recursos e, ultimamente, né, nós temos aí grande parte dos crimes de estelionato praticados por meio eletrônicos, porque nós temos um aumento significativo do comércio eletrônico, de transações eletrônicas, e por isso que agora, claro, os criminosos farão uso destes meios para enganar, para prejudicar as pessoas, para lesá-las patrimonialmente. Lembre-se que quando nós falamos do crime de estelionato, ele exige necessariamente um resultado duplo, porque ele prevê que seja empregada uma fraude, e eu tenha a obtenção de uma vantagem ilícita em prejuízo à lei. Então este é o resultado duplo que está previsto no crime de estelionato.
e nós precisamos ter muito cuidado para não confundir o estelionato com o furto mediante fraude, que nós estudamos agora há pouco, porque em ambas as situações existe a fraude. Só que no estelionato, a vítima é induzida ou mantida em erro. Nesse sentido, existe uma participação ativa da vítima. Ela realiza um negócio jurídico, claro, enganada por esse mecanismo fraudulento, mas é ela que entrega a senha, é ela que faz a compra, digamos, em um site que é clonado, e aí nós temos uma série de situações também, justamente lembrando que o estelionatário é um criminoso muito criativo, muito criativo. Então nós devemos tomar muito cuidado para não confundir o furto mediante fraude do estelionato. Repetindo, em ambas as situações nós temos a fraude, mas no estelionato existe uma participação ativa da vítima, ao contrário do furto, onde o verbo continua a ser subtrair. Vamos avaliar agora, então, o que mudou no crime de estelionato. Primeiro, verifique que a redação agora, nós temos no parágrafo 2A, a seguinte forma: a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Antes, nós enquadrávamos essas situações no artigo 171 caput, era o estelionato tradicional, com uma pena de 1 a 5 anos. E agora nós temos justamente uma figura específica para o estelionato por meio eletrônico, no parágrafo 2A, com uma pena de 4 a 8 anos. Realmente nós temos aqui um aumento significativo, porque o legislador está atento a esta situação. Muitas pessoas são vítimas do estelionato por meio como estabelece aqui, das redes sociais, contatos telefônicos. A pessoa recebe pelo WhatsApp uma série de mensagens fraudulentas. Quantas mensagens você já não recebeu de bancos, ou aquelas mensagens, puxa, você ganhou um prêmio, clique aqui, e quando a pessoa, claro, entra nessa situação, fornece uma senha, fornece um dado cadastral, depois ela é vitimizada. Então, nós temos aqui, interessante destacar, que assim como ocorre na fraude eletrônica por meio do furto, a preocupação do legislador de estabelecer no final, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Sim, porque deixa aqui em aberto a hipótese da interpretação analógica, considerando que, como eu disse agora há pouco, o estelionatário ele é muito criativo. Então, vamos imaginar que hoje nós temos essas situações já, claro, previstas em lei, mas no passar dos anos, daqui 5, 10, 20 anos, quanta coisa nova pode surgir dentro dos meios eletrônicos que não imaginamos hoje, e aqui já estão contempladas, estão alcançadas por este tipo penal quando falamos em qualquer outro meio fraudulento análogo. Agiu bem o legislador. Na sequência, verifique que o parágrafo 2b traz hipótese de aumento de pena, à semelhança do que nós verificamos agora há pouco no furto. Acompanhe. Parágrafo 2b. A pena prevista no parágrafo 2a deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Ou seja, as mesmas precauções que o legislador teve no furto mediante fraude por meio eletrônico, ele também colocou aqui no estelionato. A intenção sempre, claro, do legislador é fechar essas lacunas, essas brechas na lei, e é claro que os criminosos sempre vão ficar atentos e procurar também escapar do alcance do direito penal. Então ficamos aqui atentos a essas hipóteses de aumento de pena, são as mesmas considerações que fizemos agora há pouco, e da mesma forma encontramos parágrafo 4A. Parágrafo 4, desculpem. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. O que nós devemos destacar é que até então o que nós tínhamos era a previsão do estelionato contra idoso. E agora, para também existir uma simetria com o que ocorreu com o crime de furto, com essa alteração ocorrida no furto, também se inclui a figura do vulnerável. Interessante nós destacarmos esse ponto, lembrando que sempre eu faço essas alterações aqui em vermelho para vocês ficarem atentos com esses acréscimos, com essas alterações advindas com a Lei 14.155. Então, muito importante realmente que o legislador tenha agido dessa forma, porque, como eu digo, muitas pessoas realmente são vitimizadas pela fraude eletrônica. Na sequência, nós concluímos este vídeo
destacando para vocês uma alteração ocorrida agora no Código de Processo Penal. Então, deixamos o Código Penal e vamos para o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 70, que estabelece regras para a definição de competência. E no estelionato tivemos mudanças bem interessantes, inclusive com alterações, cancelamentos de algumas súmulas que eram muito cobradas em concursos públicos e por isso, então, também para você, concurseiro, esse vídeo vai lhe ajudar com essa atualização. Verifique a competência para o caso de obtenção da vantagem, ocorre agora em local diverso do prejuízo. Como que nós vamos trabalhar com essa situação da competência? Estabeleci o artigo 70 da seguinte forma. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Consumar a infração. Ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Esta é a regra prevista no artigo 70. E como nós falamos agora há pouco, o crime de estelionato possui uma peculiaridade porque ele exige um resultado duplo. Nós temos que ter, para a consumação, necessariamente a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. E não raras vezes, estas situações ocorrem em locais distintos. Então a competência deixa agora, de ser o local onde o estelionatário possui a conta bancária e passa a ser o domicílio da vítima. Importante a alteração, porque isso afasta uma série de discussões doutrinárias, de discussões na jurisprudência, porque existia realmente uma série de situações dentro do crime de estelionato por meio de cheque, uma série realmente de possibilidades, e agora o legislador coloca, então, de certa forma, uma pá de cal nesse assunto, estabelecendo o domicílio da vítima como local de competência. Claro, continua existindo a regra do artigo 70, porque ela é importante para todos os demais crimes, mas olha que interessante. Agora, parágrafo 4º do artigo 70. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, é o crime de estelionato, quando praticados, ou seja, então o estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Atenção, a regra agora é essa. Então, local do domicílio da vítima, que realmente é importante, termos com clareza esta definição. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então, várias vítimas, o juízo que primeiro decidiu sobre o caso é que será o juízo competente para tratar do assunto. E agora, finalizando, fique atento porque estão canceladas, primeiro, a súmula 244 do STJ, nós não vamos falar de toda essa súmula, obviamente, mas anote agora e fique atento, essa súmula foi cancelada em razão dessa lei, porque ela trabalhava, então, com o local da recusa em processar aqui e julgar o crime de estelionato do cheque sem provisão de fundos, então 244 do STJ, e outra súmula que também foi cancelada é a súmula 521 do STF. Cuidado, anote esses números agora, depois revise com atenção, porque eu tenho certeza que essa será uma matéria muito cobrada daqui para frente, porque sempre, claro, que tem uma alteração legislativa, as bancas já ficam atentas a esse ponto e, claro, vão cobrar de todo candidato que se preze atualização. E também, claro, para você, advogado, é importante a atualização profissional. Então, atenção, estas duas súmulas foram canceladas. É interessante que você reveja esse vídeo várias vezes para ficar atento não só ao conceito de fraude eletrônica, à diferenciação do furto mediante fraude e do estelionato, mas também para todas essas outras alterações legislativas que com certeza serão muito cobradas daqui para frente e farão a diferença no combate à fraude eletrônica. Quero convidá-lo a conhecer os outros vídeos que estão disponíveis no canal e se você é uma pessoa grata, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu ficarei muito honrado se você deixar o seu like, que é um sinal de reconhecimento pelo meu trabalho. Deus abençoe você, sua família e seus amigos. Nos encontramos já em breve no próximo vídeo. Um abraço!